segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá pessoal, vamos para mais uma aula de modelagem de dados. Hoje o assunto é tipos de atributos. E nós vamos falar sobre chave primária, chave estrangeira, atributo monovalorado, atributo multivalorado, global e atributos de relacionamento. Bem, como nós estávamos falando nas aulas anteriores e sobre essa notação que vem sendo mostrada na modelagem de dados, e o nosso assunto da aula de hoje é atributo, então a gente vai continuar fazendo essa mesma similaridade com o português. O que é um atributo? Atributo é alguma coisa que você atribui a alguém ou a um objeto. Então, um atributo é uma qualidade, um adjetivo. Todas as vezes que você encontrar um adjetivo de alguma coisa, né, aquele adjetivo provavelmente vai se transformar em um atributo. Então, atributos são os valores que você quer guardar em cada entidade, tá? Então a gente pode fazer uma analogia com o que a gente conhece. E vamos imaginar o seguinte: uma entidade, ela é uma tabela com vários dados. Então uma tabela ela é formada por linhas e colunas, ok? Então, vamos imaginar aqui, olha, que a coisa vai ficando mais clara para nós, né? Que uma entidade vai se transformar lá no banco de dados em uma tabela. Cada atributo, ele dá nome a uma coluna dessa tabela, ok? Ele dá nome e, consequentemente, cada linha, né, cada linha é um registro dessa tabela, onde cada espaço aqui, né, vai ser preenchido com o valor referente ao nome dessa coluna, ok? Então, aqui a gente teria a tabela de jogadores e a primeira coluna está sendo chamada aqui ó, de código do jogador, né? E então essas nossas entidades, elas vão formando lá no banco de dados tabelas. Cada atributo que a gente define para uma entidade, ou seja, cada adjetivo, cada informação que você quer gravar, que você quer ou precisa guardar no banco de dados, que é de uma entidade, vai virar um atributo, um campo a ser preenchido lá no banco de dados. E o primeiro atributo que nós vamos ver é o atributo chave primária. Esse atributo chave primária, ele tem uma importância muito grande dentro do modelo de banco de dados relacional. Por quê? Porque o atributo que é chave primária, ele serve para identificar de forma única cada tupla da tabela. O que é uma tupla? É uma linha de dados dessa tabela, ou seja, se cada coluna representa um campo, ok? Cada
cada coluna dessa nossa tabela é um campo, cada linha ela vai estar com dados preenchidos de todos os campos. Então ela vai representar para a gente um registro, ou seja, uma tupla, como alguns autores chamam na modelagem de dados, e um registro como a gente chama quando já está físico lá no banco de dados. E aí, como o atributo que é chave primária, ele obrigatoriamente ele identifica de forma única cada registro em uma tabela, ele não pode se repetir. E a gente já vive com esse conceito de chave primária em muitos lugares. Por exemplo, o nosso CPF não se repete. O nosso RG, o número da carteira de habilitação e por aí vai, tantos outros registros que a gente verifica que dentre um conjunto de informações existe uma que não se repete de jeito nenhum. E ela não se repete por quê? Porque, por exemplo, se eu tivesse aqui jogadores, eu quisesse colocar o nome como chave primária, eu não posso, porque tem um monte de pessoas, um monte de jogadores que podem ter o mesmo nome. Mesmo quando eu coloco um nome completo, mesmo assim esse nome pode se repetir. Então eu tenho que eleger um atributo para que ele se transforme em chave primária da minha tabela. Por quê? Porque quando eu faço o meu relacionamento, eu utilizo essa chave primária para relacionar dados de uma entidade com dados de outra entidade. Então, se esses dados fossem repetidos, eu teria problemas, tá? Bom, boas práticas para se definir chave primária, né? A chave primária é importante que ela apareça na minha entidade já ordenada. Então, meus jogadores, o primeiro jogador é 1, o segundo é 2, o terceiro é 3 e assim sucessivamente. Por quê? Porque meu banco de dados, toda vez que ele for fazer uma busca, o que ele vai fazer? Ele vai ter que ordenar os dados da tabela dele pelas chaves primárias para poder fazer uma busca. Então, se eu tiver com esses dados de forma desordenada, eu vou dar mais trabalho para o meu banco de dados, tá? E aí, consequentemente, ele vai ser um pouquinho mais lento. Em princípio, eu não vou perceber essa lentidão, mas à medida que vários e vários jogadores começarem a usar o banco, a jogar, eu vou perceber que existe uma diferença de velocidade. Então, por isso, não é legal, por exemplo, eu definir um CPF como chave primária. Por quê? Porque eu posso ter pessoas com CPF de número maior sendo inseridas na minha base de dados antes das pessoas com CPF de número menor e vice-versa. E aí eu não tenho como garantir que esses CPFs já serão cadastrados em ordem numérica ou alfabética ou enfim, qualquer ordem que possa ser aproveitada pelo banco de dados como uma estrutura de ordenação confiável, ok? Então, é sempre melhor você definir como chave primária um número que seja incrementado pelo próprio banco de dados e que não seja texto, né? Porque o texto vai ser mais difícil ainda de você manter ele de forma ordenada.
O próximo tipo de atributo que nós vamos ver é a chave estrangeira. E aí, a gente ainda continua precisando do nosso atributo chave primária, tá vendo? Aqui a gente tem uma chave primária. Então, eu estou dizendo aqui, olha, que uma fase contém no mínimo 0, no máximo n mapas. Em um mapa está em no mínimo uma e no máximo uma fase, ou seja, um mapa não se repete em fases. Agora, uma fase tem vários mapas, ok? Vamos pensar assim. Como é que na prática eu faço esse relacionamento? O lado N, tá vendo? Ou seja, mapas, eu vou utilizar essa entidade mapas para me relacionar com fases. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir um campo, um atributo aqui, olha, em fases, que se refere ao atributo chave da outra tabela, da outra entidade, que é a entidade fases. Então, aqui, ó, código virou código da fase aqui. Então, como é que esse relacionamento acontece? Todos os relacionamentos acontecem da seguinte forma: a chave primária de uma tabela vai para a outra tabela ou vai para outra entidade como chave estrangeira. Então, a chave estrangeira é a chave primária de uma entidade que é copiada para a outra entidade a fim de se fazer o relacionamento entre elas, né? Ok? E qual é a regra? Sempre o lado N recebe a chave primária da outra entidade. Então, no caso, fases está pegando a sua chave primária e colocando em mapas como chave estrangeira. Dessa forma que a gente vai fazer sempre os nossos relacionamentos. O lado N recebe a chave primária do lado que não é N, ok? Bem, então daí a importância, porque mapa, quando procurar, por exemplo, esse mapa ele está na fase 3. Aqui, em fases, só pode ter um único registro com o código 3. Ok? E aí eu consigo fazer o relacionamento entre elas. Então, a chave primária é a chave que é o atributo que define de forma única cada elemento de uma entidade, de uma tabela. E aí, dela se deriva a chave estrangeira, que é uma cópia dela, a fim de se fazer o relacionamento. Ok? Bom, essa chave primária, ela pode ser concatenada. Eu posso ter 2 ou mais atributos aqui para formar a chave. Então, nesse caso, eu teria que ter 2 ou quantos forem os atributos aqui de chave primária, eu teria que ter aqui como chave estrangeira para se fazer esse relacionamento, ok? Essas informações que eu estou passando aqui na forma de modelagem, nós vamos vê-las todas quando a gente estiver, de fato, programando o banco de dados, ok? Mas, a princípio, é preciso entender isso, que a chave estrangeira é uma cópia da chave primária que está sendo colocada na outra entidade que tem o lado da cardinalidade máxima N, a fim de fazer o relacionamento. E assim eu consigo relacionar um registro da entidade fases a vários registros da entidade mapas, ok? E assim eu sei quais mapas pertencem a quais fases, ok? Bom, o próximo tipo de atributo, ele é o atributo monovalorado. O que é o atributo monovalorado? É um atributo simples
cujo valor não pode ser desmembrado em outros valores, tá? Por exemplo, aqui eu tenho o atributo nome. Cada pessoa tem um nome completo, né? Mas sendo ele 2, 3 nomes, né? Esses nomes se referem a uma única pessoa, tá? Então ele é um único atributo. Diferente, por exemplo, de eu colocar aqui, olha, o atributo endereço. Esse atributo está errado. Vou colocar só end aqui, mas você já sabe que é de endereço. O atributo endereço, ele não é monovalorado, então ele está errado. Por quê? Porque ele pode ser desmembrado em vários outros atributos, que aí sim esses serão monovalorados. Então o atributo endereço, ele constitui o quê? O tipo do logradouro, se é rua, avenida, praça, rodovia, viela, enfim. O nome dessa rua, praça, ou viela, ou enfim, o que for, o número da casa ou do apartamento, o complemento, o bairro, a cidade, o CEP, o estado, o país. Então veja quantos atributos diferentes eu estou colocando aqui em endereço. Então isso significa que o atributo endereço está errado, não pode existir. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente está fazendo modelagem, existem várias pegadinhas que vão fazer com que a gente crie atributos que não são monovalorados, ok? E isso, posteriormente, vai causar muitos problemas para a gente. Imagine se eu preciso buscar jogadores de uma mesma cidade para eu fazer um evento nessa cidade. Só que a cidade está incluída aqui, ó, na bagunça que está o atributo endereço. Eu não consigo, através do meu banco de dados, definir e buscar jogadores pela cidade. Então, eu começo a ter problemas lá na frente no meu banco de ter a informação dentro do banco de dados, mas não conseguir extrair, não conseguir buscar, não conseguir consultar e nem usar essa informação. Tá certo? Então, todo atributo, no final das contas, ele é monovalorado, só pode ter um valor lá dentro. Ok? Ah, mas, professor, você acabou de colocar isso e agora está colocando um atributo que é multivalorado. Como isso? Na prática, um atributo multivalorado é um atributo simples onde se deseja guardar mais de uma informação do mesmo tipo. É importante frisar isso. Então tá vendo como é que o desenho do atributo multivalorado muda, e aqui eu posso colocar uma cardinalidade, por exemplo, 3. Então eu posso não ter telefone nenhum, mas o jogador pode ter até 3 telefones, por exemplo, tá? Só que cada número que for adicionado ali continua sendo um número de telefone, ok? E na prática a gente vai ter que criar um relacionamento para implementar ele. Eu vou mostrar posteriormente já diretamente no banco de dados. Mas o fato é que todos os 3 valores que estarão aqui nesse atributo, todos os 3 são telefones. Diferente do endereço, que vai ter rua, nome da rua, o complemento, o bairro, o número, a cidade, ponto de referência, o CEP, enfim, vai ter um monte de valores diferentes. Aqui não. Se eu defino que são de 0 a 3, todos os 3 valores que estarão aqui serão números de telefone, ok? Então, essa é a grande diferença quando eu defino um valor, um atributo que é monovalorado para um atributo que é multivalorado, ok?
Agora nós temos o atributo que é global. Eu até digitei errado aqui, olha, saiu com 2 R's, tá? Mas o valor o que deveria estar escrito aqui é preço, ok? Então eu tenho lá produto. Imagina que eu tenho no meu jogo uma loja de itens. E todos os itens custam, não sei, custam lá 50 centavos, tá? Então, não importa qual é o item que o jogador tá adquirindo, está comprando, todos custam 50 centavos. Ok? Independentemente de quem está comprando, de como está comprando, de onde está comprando, independente. Então, esse atributo, ele é um atributo monovalorado, só que ele se torna global. Por quê? Porque o valor dele não deve mudar independentemente da tupla, tá? Que ele esteja. Aquele valor vai ser o mesmo. Como, por exemplo, vamos imaginar uma partida de futebol num estádio grande. E aí você tem geral, arquibancada, área VIP, e, enfim, quaisquer outras subdivisões ali dentro da área das pessoas que vão assistir aquela partida de futebol. Dentro de cada área, os valores, independentemente de quem compra o ingresso, os valores são os mesmos para todo mundo. Então, também se trata de um atributo global, embora vai ter uma quantidade de pessoas que vai comprar, por exemplo, arquibancada, outra quantidade vai comprar geral, outra quantidade vai comprar área VIP, enfim. Só que dentro daquelas áreas, daqueles pedaços de área que foram definidos, cada um terá o seu valor. E mesmo assim, esses atributos vão ser globais ali dentro daquela pequena localização, entendeu? Então, embora eu tenha diferenças de valores nos ingressos, mas todos os ingressos de um mesmo tipo vão ter o mesmo valor, então eles são considerados globais ali dentro daquele tipo. Agora nós temos aqui o atributo de relacionamento. E aqui a gente tem muita coisa para explicar. O atributo de relacionamento, ele não pertence a nenhuma das duas entidades, no caso nem a pilotos e nem a pistas. Ele vai pertencer ao encontro de pilotos e pistas. Ou seja, ele vai acontecer quando um piloto corre em uma pista, ou que uma pista tem vários pilotos correndo nela, ok? Eu percebo que o tempo, por exemplo, olha, o tempo, ele não é do piloto, porque o piloto faz um tempo diferente e cada vez que ele corre numa pista diferente ou até mesmo na mesma pista. A classificação, embora a gente ache que é do piloto, também não é, porque a classificação ela é do piloto que correu em uma pista. Então veja, não tem atributo aqui que pertença ao piloto e não tem atributo que pertença somente à pista. Todos os dois atributos, de tempo e classificação, se referem a atributos de piloto e pista em uma corrida. Então, esses atributos, eles são chamados atributos de relacionamento. Por quê? Não pertence a nenhuma das entidades, mas sim ao relacionamento entre elas. Ok? Da mesma forma que se eu colocasse aqui, data da corrida, hora da corrida, estou me referindo à corrida, não é nem a piloto e nem a pista, tá bem? Bom, lembrando que eu tenho mais uma informação a dizer sobre esse relacionamento que vem completando o que foi dito aqui. Lembra que eu mostrei que a chave primária em uma entidade
vai para outra entidade como chave estrangeira. Então, ó, PK, que é esse cara aqui, de primary key, chave primária, vem para cá como FK, ou seja, foreign key, chave estrangeira. E que isso vai acontecer sempre que houver um lado N. Então, o lado N recebe a chave primária daqui para cá como chave estrangeira. Nesse caso, nós temos aqui, olha, lado N aqui e lado N aqui. Ok? Então, toda vez que eu tenho N para N, esse relacionamento futuramente vai virar uma entidade. E aí, como é que vai ficar a cardinalidade quando esse relacionamento aqui virar a entidade corridas? O relacionamento correr vai virar a entidade corridas. Como é que vai ficar? Vai ficar, ó, 1 para N e N para 1. Ou e N para 1. Não vai ter jeito. Ok? Então, o que acontece? Quando lá no final, na hora que eu for implementar esse banco de dados, isso aqui na prática eu vou ter que fazer, ó, 1 para N, N para 1. Então vejam que o relacionamento agora, que é o correr, e que vai virar a entidade corridas, ele ficou com a cardinalidade N para os dois lados. Isso sempre, sempre vai ser assim. Então, o que eu vou ter que fazer na prática? Eu tenho aqui, olha, um código do piloto, que eu vou usar como chave primária, e eu tenho aqui também um código da pista, que eu também vou usar como chave primária. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar aqui, olha, um código piloto e um código pista. Vou digitar, vou escrever tudo para diferenciar. Ok? Então, olha. Então, olha. Sempre nesses casos de N para N, na prática vai ficar 1 para N e N para 1. E a chave primária das duas entidades que estão se relacionando de N para N vem para a entidade do meio como chave estrangeira. Todas as vezes isso vai acontecer. Tá certo? Então, mesmo que eu não coloque esse atributo aqui, na hora de eu implementar no banco de dados, obrigatoriamente eu tenho que ter. Tá bem? Não pode esquecer, porque senão não dá para fazer o relacionamento. Lembra, a chave estrangeira, quando ela é preenchida, o banco de dados automaticamente faz uma regra para ela, que ela só pode ser preenchida com o valor de onde ela é chave primária. Aquele valor tem que existir onde ela é chave primária, senão o banco de dados não aceita. Então, se aqui eu tenho uma pista com código 4, eu posso colocar aqui na chave estrangeira o código 4 como pista. Agora, se aqui eu só tenho o código 4, eu não consigo colocar qualquer outro código aqui que não seja o 4. Por quê? Porque a chave estrangeira aqui vai lá na chave primária e verifica se o código é válido. Senão ela não deixa esse relacionamento acontecer. Por isso que é tão importante a gente trabalhar com os atributos da forma correta, para o banco de dados seguir as regras dele e a gente não ter dados sem confiabilidade. Bem, gente, a gente vai ficar por aqui
qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato.